Olá pessoal, espero que estejam bem. Este é o segundo vídeo da série sobre trigonometria. Se você ainda não está muito familiarizado com esse conteúdo, recomendo que você assista ao primeiro vídeo dessa série. Nesse vídeo vou explicar de onde surgiram aqueles números que compõem aquela tabela dos ângulos notáveis. Lembram? A tabela da musiquinha. Eu sou o professor Carlos e este aqui é o canal Exato. Vem comigo! Então vamos começar fazendo a dedução desses números para seno e cosseno de 30 e 60 graus. Então vamos considerar um triângulo equilátero de lado 1. Note que todos os ângulos dele terão 60 graus. Vamos dividir esse triângulo ao meio, traçando o segmento que será a altura de um novo triângulo retângulo. Note que como ele foi dividido ao meio, o ângulo superior foi dividido em dois ângulos de 30 graus. Além disso, o segmento da base foi dividido em duas partes também, então o novo segmento vai medir a metade, ou seja, meio. Nós não sabemos, então, exatamente nesse momento, a precisão da medida da altura desse novo triângulo, que a propósito é retângulo. Então chamamos ele de H e vamos determiná-lo. Para determinar essa altura desse novo triângulo, nós vamos usar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa mede 1, um dos catetos H e o outro meio. Pois bem, então, aplicando na fórmula, 1 ao quadrado é 1, meio ao quadrado vai dar 1/4 e o H permanece ao quadrado. 1 menos 1/4 vai dar 3/4. E como o contrário de elevar ao quadrado é tirar a raiz quadrada, então o H fica a raiz quadrada de 3/4. Porém, 4 é um quadrado perfeito, então podemos tirar a raiz. Logo, a altura desse triângulo é raiz de 3 sobre 2. Para calcular o seno, vamos lembrar que é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de 30 graus é o ângulo de cima do triângulo. Qual que é o cateto oposto a esse ângulo de 30? O lado oposto dele é meio, e a hipotenusa é 1. Então, seno de 30 é meio dividido por 1. Ora, mas todo número dividido por 1 é o próprio, então seno de 30 é meio, que é o número que está lá na tabela. Agora vamos calcular seno de 60 graus. Seno de 60 ainda é cateto oposto sobre hipotenusa, porém o lado oposto ao ângulo de 60 graus é o raiz de 3 sobre 2. E a hipotenusa é a mesma, é o mesmo triângulo. Então seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 dividido por 1. Mas, da mesma forma, dividir por 1 é repetir o número. Então seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Caso queiramos calcular os cossenos de 30 e 60, o raciocínio é o mesmo. Tanto é que nós utilizamos o mesmo triângulo. Então, não vamos perder tempo aqui nesse vídeo. Fica para você fazer aí em casa. Agora vamos para os 45 graus. Para isso, considere um quadrado de lado 1. Todos os ângulos internos do quadrado medem 90 graus. Então, vamos traçar uma das suas diagonais. E essa diagonal vamos chamar de H. Para determinarmos a sua medida, vamos utilizar mais uma vez o teorema de Pitágoras. Ora, H agora é a hipotenusa, e os catetos cada um mede 1. Portanto, H ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Como 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 2, então H ao quadrado é 2. Mais uma vez, o processo contrário de elevar ao quadrado é tirar a raiz, então a medida dessa diagonal é raiz de 2. Pois bem, como cosseno de um ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, então o cosseno de 45 graus vai ser cateto adjacente que mede 1 sobre hipotenusa que mede raiz de 2. Note que 1 sobre raiz de 2 não é o que aparece na tabela. Na tabela está o valor racionalizado. Então nós vamos aplicar a racionalização aí. Racionalizar é um processo de tirar as raízes do denominador. E para isso, então, nós vamos multiplicar esse 1 sobre raiz de 2 por raiz de 2 sobre raiz de 2. 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, que é 2. Portanto, cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Para o seno, usa-se a mesma estratégia, porém não vamos fazer aqui. Bom, então nós já conseguimos completar as duas primeiras linhas da tabela. Vamos então para a tangente.
Isso mesmo. Então agora nós vamos determinar aqueles 3 números para a tangente. 30, 45 e 60 graus. Vamos utilizar o seguinte, a tangente de alfa, tangente de um ângulo, é igual ao seno desse ângulo sobre o cosseno desse mesmo ângulo. Tangente de 30 é seno de 30 sobre cosseno de 30. Seno de 30 é meio e cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Os dois a gente pode simplificar, então vai ficar 1 sobre raiz de 3. Entretanto, vamos fazer a racionalização desse raiz de 3, então multiplica e divide por raiz de 3. 1 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3 e raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Portanto, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 graus é seno de 45 sobre cosseno de 45 graus. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e cosseno é a mesma coisa. Então, se nós dividirmos um número por ele mesmo, o resultado vai dar isso mesmo. Tangente de 45 graus é 1. Agora, tangente de 60 graus vai ser seno de 60 sobre cosseno de 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E cosseno de 60 vai dar meio. Simplificando, então, os dois, vai ficar raiz de 3 sobre 1, que é raiz de 3. Portanto, tangente de 60 graus é raiz de 3. E assim nós terminamos de completar a tabela. Este foi mais um vídeo sobre trigonometria aqui do canal Exato. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos em breve aqui.